Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: um coração pacificado está repleto de Cristo. Não tem espaço para medo nem insegurança. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. O caos mora dentro do nosso coração. Quando nós não conhecemos ao Senhor, quando nós não sabemos o poder da oração, dentro de nós tudo é tormento. Qualquer coisa que acontece tem a capacidade de tirar a nossa paz. E assim nós vivemos buscando as coisas as quais nós acreditamos que de alguma forma possa trazer a felicidade para a nossa vida. Mas sempre vai existir mais momentos tristes do que felizes, porque nem sempre nós sabemos lidar com as contrariedades. Quer um exemplo disso, que é muito nítido e claro? Você vê uma mamãe e um filhinho dentro do supermercado, e o menininho, sei lá, quer uma bolacha, quer um doce, qualquer coisa, e a mãe diz não. Pronto, ela faz um berreiro, ela se joga no chão, ela xinga, ela fica agressiva e aquilo. Então, parece que o mundo ele foi feito para que nós possamos satisfazer as nossas vontades. Sem isso, pronto, a nossa vida acabou. E quando a gente vem crescendo e o pai e a mãe nos corrigem sobre alguma coisa e nós achamos que temos que fugir de casa e ir embora, te aconteceu isso com você? Então, a sabedoria, ela não está dentro de nós. E se nós achamos que pelo fato de nós sermos mais velhos, as coisas vão mudar, elas não vão. Existem linhas de terapia que acabam colocando a culpa de todas essas coisas na infância. E isso se justifica mesmo sendo adulto, tendo um comportamento de criança. Será que nós precisaríamos realmente chorar? Será que realmente esse vai ser o fim e não tem mais jeito? Será que realmente é dessa forma mesmo que tudo deveria ser? Ou não? Está faltando um pouquinho de sabedoria, um pouco de confiança. Será que dentro do nosso coração esse sentimento ruim um dia ele vai passar? Será que esse sentimento passa quando as coisas que eu quero acontecem? Porque quando eu paro para puxar na memória, por diversas vezes na minha vida já aconteceu tudo aquilo que eu imaginava. Mas mesmo nesses momentos, se eu procurasse lá no fundinho, aquele sentimento ele estava lá ainda. A diferença é que aqueles instantes eu estava me distraindo com outras coisas. E eu distrair não é resolver. Enquanto nós não entendemos o poder da palavra de Deus, e às vezes mesmo todos os dias, eu falando para que você leia a Bíblia, você talvez não consiga se convencer disso. Sabe por quê? Porque a gente só sabe o gosto de alguma coisa depois que experimenta. Eu gostaria que você fizesse um teste de sempre que seu coração estiver doendo ou que você tiver com alguma coisa ruim dentro de você, tenta descrever esse sentimento e a razão dele. E aí você vai começar a todos os dias escrever um pouquinho. Feito isso, que você já tem uma base, que você começa a perceber que você começou a escrever as mesmas coisas. Essa repetição é muito importante, porque delimitou até onde está o teu problema. Porque nós somos seres repetitivos. Se você encontrar uma pessoa machucada, ela vai repetir a mesma história todos os dias. E tudo que fizer ela lembrar daquilo vai gatilhar, que é o que a gente chama de gatilhos emocionais. Então ela vai entrar naquela zona que machuca, numa zona que ela tem descontrole emocional. Porque são coisas que ela não consegue aceitar, ou são injustiças que sofreu. Mas tudo isso faz parte da nossa vida. E conforme nós vamos nos aproximando de Deus, lendo a palavra de Deus, colocando a culpa em nós mesmos para que nós possamos nos arrepender e Jesus possa nos perdoar, o nosso coração ele começa a ser pacificado.
Então aqueles sentimentos ruins, eles deixam de existir dentro de nós. É a cura. É como se isso fosse uma doença que nenhum médico do mundo poderia diagnosticar, porque ela não é tratada com remédio, ela é tratada com o Espírito Santo, ela é tratada através da oração, através da fé, através do reconhecimento, quando eu permito me ver a maldade que está dentro de mim. Se a gente vai lá em Salmo 73, versículo 21 a 26, a palavra do Senhor, ela diz assim: o meu coração estava cheio de amargura e eu fiquei revoltado. Eu não podia compreender, ó Deus, era como um animal sem entendimento. No entanto, estou sempre contigo e tu me seguras pela mão. Tu me guias com os teus conselhos e no fim me receberá com honras. No céu, eu só tenho a ti. E se tenho a ti, que mais poderia querer na terra? Ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força. Ele é tudo o que eu sempre preciso. Os Salmos, eles até certa parte são escritos por Davi e em determinadas outras partes são escritos por outras pessoas. Eu não sei exatamente, mas é perto de 70 alguma coisa que Davi para de escrever. E lá você consegue olhar, porque ele diz na última linha, olha, esse foi o último salmo que eu escrevi. São coisas que nem sempre são relevantes, mas são interessantes. Em notar que, mesmo quando Davi parou, outras pessoas continuaram. Então, Deus, ele sempre vai colocar alguém para fazer aquilo que precisa ser feito. Enquanto nós tivermos que fazer por amor, nós faremos, porque o dia que tiver que fazer por obrigação já não vale mais a pena ser feito. Porque para Deus ou é com amor ou é com nada. Então, o que ele está nos dizendo? O meu coração estava cheio de amargura. Então ele está relatando o quê? Algo que era passado, algo que ele reconheceu que existia dentro do coração dele. E quando nós temos um coração amargurado, o que isso provoca em nós? Sentimentos bons ou sentimentos ruins? É aquele coração que é questionador, é aquele coração que não consegue reconhecer bênção na vida, que só consegue reclamar, que só consegue se vitimizar, que só busca os seus próprios interesses. É um coração que está extremamente machucado. É um coração que ele não foi ainda pacificado. É um coração sem Cristo. São essas pessoas que dizem as coisas que são desnecessárias, que machucam, que vão lá no ponto de dor da pessoa e falam exatamente: ué, mas não é a verdade? A verdade sem o amor é crueldade. Lembra sempre disso. Eu posso dizer todas as verdades do mundo, porque é assim que Deus nos trata. Mas antes de dizer a verdade, Ele nos ama. Ele nos dá sabedoria e nos dá entendimento. Porque se eu não sou capaz de suportar a verdade, é sinal que a verdade ela não está em mim. E Ele continua dizendo: eu estava cheio de amargura e fiquei revoltado. Olha o ódio dentro do coração, olha a revolta. Eu já senti esse sentimento diversas vezes. Como se todo mundo tivesse recebendo alguma coisa e eu fosse o esquecido. E que aquilo já bastava, que agora era a minha vez. E a gente vai cultivando sempre esse ódio. Ele vai me pagar, ele vai ver. Você sabe com quem você mexeu? E aonde a gente acha que vai chegar com esse tipo de ameaça? Com esse tipo de discurso? Você acha que isso nos aproxima do céu ou do inferno? Você acha que uma pessoa que tem capacidade de dizer essas coisas é uma pessoa que está tomada por Cristo ou está tomada pelo diabo? Porque o neutro não existe. E Davi, ele estava entendendo muito bem sobre essas coisas, dizendo: olha, dentro de mim eu sinto que tem uma amargura e eu sinto que tem uma revolta. E ele ainda é mais sincero ainda: eu não podia compreender, ó Deus,
era como um animal sem entendimento. E não é assim que nós somos? Quando alguma coisa sai do controle, aquela criança do supermercado se jogando no chão, ou quando você descobre algo que não gostaria de saber, ou recebe uma notícia que você não consegue compreender. E é nesse momento que a gente olha para trás e vê que nós jogamos a nossa vida fora. É quando as coisas elas saem do controle. É quando nós percebemos a nossa fragilidade. Quando nós percebemos que não é tudo que está nas nossas mãos e nem tudo que nós temos o controle. Tem coisas que precisam acontecer. Mas a questão não é se acontece, mas quem está conosco enquanto isso acontece. Em quem nós confiamos, quem nós amamos, quem nós adoramos. No entanto, estou sempre contigo e tu me seguras pela mão. Isso é uma escolha. Estar sempre ao lado de Deus é uma escolha. E às vezes a gente acha que estar ao lado de Deus é frequentar a igreja, porque eu já vi muitas vezes as pessoas relatando que, você acredita em Deus? Eu vou na igreja uma vez por semana. Não, eu não sou praticante, mas eu acredito. Eu não consigo entender essas coisas. Não existe ser praticante e não ser praticante. Não é uma questão de escolha, é uma questão de necessidade. Então, ou a gente segura na mão de Deus e não solta mais, como nós faríamos com qualquer pessoa da nossa família. Não é esse o comportamento que uma pessoa tem com o seu filho, com uma criança, que ela precisa de cuidado? E nós precisamos de cuidados, porque nós somos vulneráveis. E se nós queremos quebrar esse ciclo do animal sem entendimento, reativo, descontrolado, é somente através da palavra de Deus, porque é ela que vai fazer a nossa fé aumentar. E a presença do Espírito Santo, quem vai nos ensinar coisas que nós não sabíamos? É Ele que vai revelar a razão do nosso passado e de tudo que aconteceu. Então nós vamos revisitar na nossa memória todos esses momentos de descontrole, de dor, momentos que aconteceram coisas que nós não gostaríamos. Pessoas sem Deus são cruéis, elas são instintivas. Se você olha um cachorrinho na rua, ele está no cio, alguma coisa, você não vê aquele bando de cachorro atrás? Você acha que as pessoas, elas também não têm esse tipo de comportamento quando elas não têm pudor e não têm entendimento? Elas não conseguem olhar para você e ver que você era uma criança ou que isso não deveria estar acontecendo e nem você tinha maturidade e nem entendimento para entender as coisas que estavam acontecendo. Isso não é culpa sua. E não adianta a gente querer achar porque deveria, as coisas são o que são e eu não posso mudar o que aconteceu. Mas eu posso mudar e permitir que Jesus cure o que está acontecendo nesse instante. Então é quando eu abro o meu coração e digo, Senhor, entra aqui que o Senhor precisa fazer uma obra. Entra aqui porque agora eu estou sempre do teu lado, eu estou segurando na tua mão e eu sei que ninguém mais vai me machucar. Hoje eu estou protegido. Antes eu confiava nas pessoas. Hoje eu confio no Senhor. Tu me guias com os teus conselhos e no fim me receberás com honras. Então como que nós somos guiados? É pela palavra de Deus. É isso que nos coloca no trilho, é isso que nos faz nos sentir paz. É ela quem nos ensina a perdoar. É ela quem nos faz acreditar em coisas diferentes. Se depois de um tempo de você lendo a palavra de Deus, você repetir aquele exercício de escrever as coisas, você vai ver que você não vai mais escrever as mesmas coisas. Você vai estar honrando o Senhor, você vai estar falando sobre o Senhor, você vai estar falando sobre coisas diferentes. E isso aconteceu comigo. Eu estou dando um exemplo de uma coisa que eu percebi através do papel. Como era a minha vida sem Deus, a depressão, a solidão, a dependência emocional, as dores emocionais, aquela síndrome do amargurado, do culpado, onde eu queria ficar encontrando as pessoas para jogar verdades inconvenientes na cara delas. Pessoas sem Deus já são machucadas por si só. Nem sempre a pessoa ela consegue reconhecer tudo aquilo que ela fez.
mas a outra que recebeu, ela sabe muito bem. Só que eu não posso limitar a minha vida às más escolhas das outras pessoas. Eu preciso dar um passo adiante, porque agora quem segura a minha mão é Jesus. Quem olha nos meus olhos é Jesus. E eu criei um propósito maior na minha vida. Já não é esperar amor das pessoas, mas é saber que o único que pode me amar da maneira que eu preciso ser amado é o Senhor. No céu, eu só tenho a Ti. E se tenho a Ti, o que mais poderia querer na terra? Satisfação. Quais são teus objetivos? Quais são teus sonhos? Eu acordo todos os dias e a primeira coisa que eu faço é buscar a presença de Deus. Eu vou ouvir um louvor, eu vou meditar, eu vou orar, eu vou chamar, eu vou clamar, porque eu sei que se essa for a eternidade, ela vai ser muito boa. Mas se eu esquecer disso aqui na terra, a minha vida ela vai voltar a ser esse coração amargurado, essa vida revoltada, cheia de ódio. Eu não quero mais isso para mim. Isso quer dizer que tudo que acontece à minha volta é perfeito? Não. Quer dizer que eu recebo das pessoas tudo aquilo que eu merecia receber? Não. Porque nós vivemos uma batalha espiritual. E nem sempre nós vamos conseguir quebrar essas cadeias do dia para a noite. É através do exemplo, é através da palavra de Deus, é através da reflexão, é quando a outra pessoa permitir se ouvir. Porque não adianta eu querer ficar falando para aquele que não entende o que é Jesus. Jesus é tudo para nós. Para eles não. Para eles não. Então aquilo que confia em seria um cristão não convence uma pessoa que não acredita em Deus. E é através do nosso exemplo. É aguentando muitas vezes, é ficando com o prejuízo. É vendo a injustiça desse mundo mesmo. Porque nós esperamos a justiça de Deus, não do mundo. Ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força e Ele é tudo o que eu preciso. Não dá uma sensação, quando você lê essa frase, ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, que nós estamos falando de uma pessoa já com mais idade? Mas nós não estamos, porque isso acontece com todas as pessoas as quais não recorrem à oração, que não buscam a palavra. Sentimento de fraqueza, de cansaço. Já sentiu isso? Ai, tô cansado. Nossa, vontade de morrer. Eu já senti. E eu não tenho medo de dizer. Só que Jesus, ele vivia tão longe de mim que não chegava uma gotinha de luz na minha vida. Era só escuridão todos os dias. Era todo dia acordar para tentar mendigar amor de alguém, buscar alguma coisa de alguém, comprar alguma coisa e fazer. Era só isso. Era só isso. E quando isso não era o suficiente, você enchia a cara e ficava muito doido e estava bom. E aí? Mas será que a vida é só isso mesmo? Então, quando nós nos aproximamos de Deus, esse sentimento de cansaço e de fraco, ele sai da minha vida. Então, ainda que eu tenha idade, eu quero cuidar do meu corpo. Eu quero caminhar, eu quero andar, eu quero me alimentar melhor, eu quero dormir melhor. Eu quero revisitar a minha vida e tudo aquilo que eu vivi e tentar olhar e falar, cara, aqui tá errado, isso daqui eu podia ter feito melhor, isso daqui eu preciso pedir desculpa. Não, isso daqui já não dá mais, mas eu já entendi qual é o recado. E quando Deus colocar de novo a gente diante das mesmas situações, eu poder fazer diferente. Reparar toda a injustiça que eu fiz. Sempre que você tentar agradar o injusto, você vai ser injusto. Porque uma coisa é a gente perdoar quem se arrepende. Outra coisa é que a gente querer perdoar alguém porque a gente acha que aquilo é amor. Amar não é ser injusto. Amar é você estar com a presença de Jesus dentro do coração. É você poder reconhecer o mal que está em você e as coisas que você fez. Isso não quer dizer que porque você fez uma coisa errada, que tudo é ruim em você, que você não fez coisas boas. Fez. Ninguém é 100% mal e ninguém é 100% bom. Então sempre Deus ele inspira as pessoas a fazer alguma coisa boa. Mas nós precisamos ir além disso. Se a gente continua lendo lá em 1 João 4, versículo 12, 13 e 18, a palavra do Senhor ela diz assim:
Nunca ninguém viu Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus vive unido conosco e o seu amor enche completamente o nosso coração. A razão por que podemos ter a certeza de que vivemos unidos com Deus e de que Ele vive unido conosco é essa: Ele nos deu o seu Espírito. No amor não há medo. O amor que é totalmente verdadeiro afasta o medo. Portanto, aquele que sente medo não tem no seu coração o amor totalmente verdadeiro, porque o medo mostra que existe castigo. Quem disse essas palavras? Jesus. E o que Jesus ele está nos dizendo? Nunca ninguém viu Deus. Jesus ele faz uma afirmação. Nunca ninguém viu Deus. Aliás, essas palavras são de João, tá? Mas ele está se referindo a Jesus. Então, a primeira vez que alguém viu Deus foi quando? Foi quando eles viram Jesus Cristo. Então, por verem Jesus, naquele instante eles poderiam ver a Deus. Mas nós podemos ver Deus? Se eu olhar uma igreja, eu estou vendo Deus? Se eu entrar lá dentro de Nossa Senhora Aparecida, eu estou vendo Deus lá dentro? Eu estou vendo alguma coisa divina? Quando eu estou dentro de uma igreja, será que existe algum adorno ali dentro que é divino, que é como se eu estivesse vendo Deus? Será que Deus ele faz tão pequeno para se caber dentro de uma hóstia? Segundo as palavras que estão na Bíblia, nunca ninguém viu Deus. Nunca. Nunca. Tá bem claro? Se nós amamos uns aos outros, Deus vive unido conosco. Então olha como o amor é aquilo que determina se Deus está perto ou se Deus está longe. E aonde está Deus dentro da tua vida? Nós percebemos através da prática do amor. E o que é o praticar o amor? É eu tentar entender o pecado que estava na minha vida, é eu tentar entender o pecado que está na vida de outras pessoas, é eu parar de chorar, é eu parar de reclamar, é eu começar a olhar e aceitar que as coisas são o que são, e que quem vai mudar a minha percepção e o meu coração não são as pessoas que mudaram as atitudes delas, mas sou eu que mudei aquilo que eu sou e a essência daquilo que está em mim. E quando eu vivo dessa forma, o que acontece? O seu amor enche completamente o nosso coração. Então aquele coração que antes estava cheio de amargura, de revolta, hoje está cheio do quê? Cheio de amor. Isso é um coração pacificado, isso é um coração curado. Teu coração já foi pacificado? Você já perdoou quem você precisava perdoar? Você já perdoou a si mesmo, perdoou a sua história, perdoou a vida? Porque às vezes nós precisamos perdoar a vida mesmo e aceitar aquilo que nós vivemos. Não quer dizer que porque hoje as coisas estão de um jeito que elas sempre vão estar assim. E isso também não quer dizer que amanhã as coisas serão melhores do que hoje. Ah, mas quer dizer que eu vou então buscar a Deus e a minha vida vai piorar? Se tiver que tirar tudo aquilo que não for dele, para depois colocar o que é dele, sim. Só que o importante é que nós estejamos unidos com Deus. Adianta você ter todas essas coisas, ter conquistado o mundo inteiro e tudo, e viver numa casa que é o inferno, onde as pessoas elas só estão interessadas naquilo que você tem e mais nada, e não em quem você é. Que elas só te buscam quando elas precisam de alguma coisa, e não porque elas querem estar na tua companhia. A razão por que podemos ter a certeza de que vivemos unidos com Deus é de que Ele vive unido conosco é esta: Ele nos deu o seu Espírito. Então o elo de ligação entre nós e Deus é o Espírito Santo. E como eu chamo a presença do Espírito Santo? Através da oração, através do louvor. Sempre que você pensa em Deus, é porque o Espírito Santo está perto de você. É Ele quem nos permite nos arrepender. É Ele quem traz aquelas lágrimas
que aliviam o nosso coração e nos fazem aceitar a verdade. Só que nós precisamos ainda continuar olhando os nossos sentimentos, porque eles são a bússola. Se Deus diz que Ele é o amor, quando o amor dele está em nós, os outros sentimentos que nós sentimos pela ausência de Deus, eles deixam de existir. E eu citei 2 na frase, que é o quê? O medo e a insegurança. Hoje existe algo que te preocupa? Se você acha que, às vezes, se você pudesse ter todas as coisas, se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse alguém, se isso, se aquilo, que a tua vida seria diferente, ela seria exatamente igual. Talvez teria mudado as suas distrações, mas os seus sentimentos eles seriam iguais, porque esses sentimentos eles não passam com acontecimentos. O sentimento passa com a presença de Deus, por estar unidos com Cristo. Então é através do Espírito que nós temos a certeza, porque o Espírito ele muda o nosso comportamento. Então aqueles sentimentos ruins que nós teríamos escritos no papel, eles já não vão existir mais. E olha o que Deus continua dizendo: no amor não há medo. O amor que é totalmente verdadeiro afasta o medo. Você tem medo de perder alguém? Você tem medo que alguma coisa aconteça na tua vida? Você tem medo de falhar? Alguma coisa te causa medo? Deus está dizendo, no amor não há medo. Então, sentimentos eles não vêm do Senhor. E é nesses momentos que você precisa repreender. Porque é alguma brecha, algum resquício ainda daquela humanidade, é algum ponto da tua vida que falta entendimento. Por isso que quando você começa a ouvir o devocional, você começa a ter mais entendimento sobre as coisas, mais sabedoria. Porque ele é meu, porque eu sou bom. Não, porque ele se baseia na palavra de Deus e nas revelações do Senhor. E como que eu sei que algo é feito por amor? Porque não tem razão. Quando você não encontrar a razão de algo bom estar acontecendo na tua vida, você sabe que é Deus. Porque o mal ele sempre volta para cobrar. Mas cedo ou tarde ele vai vir pedir alguma coisa. Ele vai vir falar que fez por você, e que isso, e que não sei da onde, para tentar te convencer, para que você, entre aspas, se sinta mal. Eu me senti mal por não ter poder, eu me senti mal. Sentiu mal? Sentiu mal? Assim como o medo não deve estar em nós, porque você fez algo, fiquei com medo. A maldade também não faz parte, porque o arrependimento, segundo a Deus, causa uma tristeza. Mas não é por maldade. Essa tristeza gera frutos na nossa vida. Então o amor que ele é verdadeiro, ele afasta o medo. Portanto, aquele que sente medo não tem no seu coração o amor totalmente verdadeiro. Porque o medo mostra que existe castigo. Então eu acho que eu vou ser punido por alguma coisa. Eu acho que alguma coisa vai acontecer na minha vida de diferente. Então nós precisamos afastar isso. Então essa é a certeza que nós temos quando Deus, através do Espírito Santo, está conosco. Porque os nossos sentimentos eles ficam 100% bons, 100% otimistas. Eu já não tenho preocupação, eu já não tenho rancor, eu já não tenho mágoa, eu já não tenho descontrole emocional, já não tenho dependência emocional, eu já não tenho mais nada. Quer dizer que o mal parou de bater? Não parou. Mas quer dizer que eu sempre vou continuar de pé, porque é o Senhor quem me sustenta. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor ele possa tocar o seu coração, que o Senhor ele possa pacificar a sua alma, o seu espírito, que Cristo ele esteja na tua vida, que nós possamos sentir o Espírito Santo por todo sempre. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.